palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração. Com este entendimento, abra agora sua mente e o seu coração para receber uma porção nova do Senhor. Rejeite todo o cansaço e toda distração, pois cremos que você será tremendamente edificado por esta mensagem. Nós precisamos, amados, no tempo presente, entender um pouco da diferença entre reino e salvação. Porque às vezes nós temos dificuldade em ler a Bíblia por não ter compreensão sobre o que é reino e o que é salvação. Então eu quero hoje trazer um pouco dessa convicção no seu coração. Nós falamos semana passada sobre a questão do batismo que te qualifica, inclusive, para você reinar. Mas a grande pergunta, talvez, que você me faz é a seguinte: pastor, o que é ser salvo e o que é reinar? A diferença, como que eu posso entender isso? O grande problema é que a maioria dos pregadores hoje tem desprezado essa questão do reino. Tem sido assim dispensável por muitas igrejas ministrar sobre o reino de Deus, ou trazer essa ideia concreta da diferença entre reino e salvação. Eu quero, fazer em nome de Jesus que você entenda isso nesta noite, porque não adianta nada nós queremos ficar aqui valorizando coisas terrenas, supervalorizando coisas humanas e desvalorizando muitas vezes as coisas eternas, coisas espirituais. Talvez o cunho dessa mensagem vai trazer um duplo sentido, dois assuntos, um assunto duplo sobre essa questão. A primeira é a seguinte: confortar o seu coração em relação à salvação, porque nós temos que ter tranquilidade no coração em relação à salvação. Amados, salvação é algo que está garantido para nós, não pelas minhas obras, mas pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É algo garantido. Nós não podemos ficar titubeando entre dois pensamentos em relação à salvação. Eu creio e tenho convicção bíblica que uma vez salvo, salvo eternamente. Amém? Você não perde a salvação. Eu te provo isso na Bíblia. João capítulo de número 6, verso 47 nos diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É Jesus dizendo. Se você crê em Jesus, você tem, artigo definido, a vida eterna. Está resolvido. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender isso. Semana passada nós falamos sobre a ideia do sozo e do soteria, que são dois aspectos da salvação. Sozo e soteria. Se você esteve no culto, você vai entender um pouco sobre isso, vai trazer a memória novamente sobre isso, porque uma questão é a salvação da alma e outra é a salvação do espírito. São coisas distintas, mas você é salvo eternamente. Agora, por outro lado, eu tenho um desejo de trazer um temor no seu coração em relação à vinda do Senhor Jesus, porque eu vou ser bem sincero, tem muitas pessoas relaxadas para com isso, muitos crentes desapercebidos em relação à volta de Jesus. A maioria, a maior gama do cristianismo tem vivido um cristianismo de sobrevivência, de oba-oba, de festa, achando que Jesus vai demorar a voltar, ou que já está tudo resolvido em relação à volta de Jesus. A Bíblia nos diz, amado, em 2ª carta de apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10, ele diz assim, preste atenção, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10: pois todos nós deveremos, ou em outras traduções, iremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para
que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Cada um receba de acordo com as obras praticadas no corpo. Que corpo é esse? É na igreja, amados. A obra que nós praticamos na igreja, cada um, não é os pastores, cada um de vocês que estão diante de mim, irão de comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber, segundo a obra que você fez no corpo de Cristo. Qual seja boa, qual seja má, a recompensa virá. É porque nós pensamos assim, a lei da semeadura, ela é infalível, né? Você plantou, você colhe. O problema é o seguinte: aqui você planta e colhe os alface, são coisas rápidas. As jabuticaba, aquele negócio que demora mais, você vai colher na eternidade. Escuta o que eu estou te dizendo: tudo que você planta hoje no corpo de Cristo, você colherá na eternidade. Diz o texto, seja boa ou seja má, você irá colher. Então eu quero trazer esse temor ao seu coração. Para isso eu tenho que trazer algumas definições simples, que você precisa entender, para que você possa ler a Bíblia com clareza. Uma das primeiras definições que eu quero que você entenda é a seguinte: o que é o reino dos céus? Quem está aí? Amém? Você está aí? Eu te pergunto, o que é o reino dos céus? Você fala, pastor, o reino dos céus é um reino que existe no céu. Seria simples dar uma resposta dessa, né? Mas de fato não é verdade. O reino dos céus precisa ser compreendido, talvez pelo princípio que Mateus ensina, em 3 aspectos. O primeiro aspecto, o reino dos céus é pela sua aparência. O segundo aspecto, o reino dos céus, é pela sua realidade. E um terceiro aspecto, pela sua manifestação. Diga comigo: aparência, realidade e manifestação. O que é aparência? Aparência do reino dos céus é tudo aquilo que envolve a realidade de Cristo, ou a pessoa de Cristo, ou inclusive o cristianismo. Agora, nem sempre é real, nem sempre é concreto ou verdadeiro. Muitas coisas é apenas aparente. Quando você lê a Bíblia, você tem que olhar por esse pressuposto. Porque você vai ler lá em Mateus capítulo de número 25, verso de número 1, diz assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E aí você vai querer se matar, porque lá no céu tem 10 virgens para você. Não dá para entender isso, né, irmãos? Por quê? Porque não é a realidade, é a aparência. Jesus está falando que isso é semelhante. Ele está fazendo aqui uma alusão de como será para que você entre, para que você herde, para que você conquiste o reino dos céus. Amém? Entendeu sobre a questão da aparência? Uma outra questão é a realidade. A realidade do reino dos céus é a igreja hoje, a igreja que está atuando, é o fruto do novo nascimento, é tudo aquilo que revela o Senhor Jesus. A igreja, ela tem que revelar o que, irmãos? Um bom grupo de louvor, ministério de louvor, um bom pregador, um bom ministério de dança, um bom prédio, é isso que a igreja tem que revelar? Bons eventos, é isso? Não é. A igreja tem um papel de revelar quem? Jesus Cristo. Amados, tudo que nós viermos a fazer, se não tem o propósito de revelar Jesus Cristo, nós estamos fora do propósito de Deus. Fala amém. Porque essa é a realidade do reino, e a igreja faz parte desta realidade. A realidade do reino dos céus é a igreja hoje atuada pelo Espírito Santo de Deus. O reino dos céus veio no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e está até hoje no meio da igreja, atuando através do Espírito Santo. Agora, o que é a manifestação do reino dos céus? A manifestação do reino dos céus é algo que ainda irá de vir, lá no milênio, quando Jesus voltar nas nuvens. Preste atenção, não é quando a igreja for arrebatada. Quando Jesus voltar nas nuvens, a igreja é arrebatada, 7 anos da grande tribulação, 7 anos, Jesus volta com aqueles que foram arrebatados para reinar. Aí é a manifestação do reino.
haverá uma parousia. O que é? A nova Jerusalém vai descer e ficar sobre a antiga Jerusalém. Aqueles que estarão reinando terão o poder inclusive de voar. Vai poder ir na nova Jerusalém e voltar. Privilégio, não é não? Vai estar governando junto com Cristo, vai estar reinando junto com Cristo. E no decorrer das mensagens que nós vamos estar ministrando, vamos trazer mais clareza sobre isso no seu coração. O reino dos céus, então, portanto, ele é composto de duas seções. A primeira seção é a igreja. Você tem que entender que o reino dos céus é um componente da igreja, mas a segunda seção, ele é composto do milênio. Pastor, então o que será o milênio? O que é esse negócio de milênio? Estou preparando uma mensagem exclusivamente para falar sobre o milênio, mas eu quero antecipar talvez alguma coisa para você. Milênio é um período de 1000 anos, que o Senhor Jesus irá governar sobre a terra. Eu sei que você queria ir embora daqui, mas você não vai, você vai ficar aqui. Você governará com Jesus 1000 anos. Você reinará com Jesus 1000 anos. Quem vai reinar com Cristo aqui? Fala aleluia. Eu creio em nome de Jesus que você reinará. Isso acontecerá por um período de 1000 anos. Nós temos alguns textos, talvez, que nós poderíamos estar falando, trazendo ele aqui à sua memória. Mas o que eu preciso que você entenda é isso. Durante 1000 anos, o Senhor Jesus estará reinando sobre a terra. Estará governando sobre a terra. Esse é o período milenar. Satanás, a besta, essa galera toda vai estar preso. Jesus irá prender eles e ficará governando sobre toda a terra, todas as nações, 1000 anos. E depois de 1000 anos será solto o dragão, a besta. E esses virão para enganar, e muitos nessa hora irão se corromper. E aí vem o Armagedon, o juízo final, o último julgamento. Inclusive, os que morreram sem Cristo irão ressuscitar para serem julgados. Ok? Então você precisa entender isso. Agora, existe algo que traz o sentido do reino, que é o seguinte: muitas vezes você vai ler na Bíblia sobre reino dos céus e o reino de Deus. São também coisas diferentes, né? O reino dos céus, né, ele é composto pelo reino de Deus. Seria mais ou menos assim. Nós poderíamos falar que o Brasil é o reino de Deus e Rondônia é o reino dos céus. Então, se você está aqui em Rondônia, você fala: eu estou no Brasil, não é verdade? Você está falando alguma mentira? Não, porque Rondônia está no Brasil, compõe o Brasil. Agora, não adianta você chegar no litoral e falar que você está em Rondônia, porque você não está, não é verdade? Então não tem como você falar que o reino dos céus é o reino de Deus, mas o reino de Deus, né? Desculpa, ao contrário, não tem como você falar que o reino de Deus é o reino dos céus, mas é de fato o reino dos céus, o reino de Deus. Nós temos que ter clareza, porque você vai ler alguns textos bíblicos que vai trazer esse sentido. E eu preciso desmistificar duas situações com você. A primeira é o seguinte: quanto à posição que você tem no reino de Deus. Nem todo mundo que é salvo reinará. Fala misericórdia, Senhor. Fala aí, irmão, misericórdia. Nós temos esse problema, né? A tristeza é assim, aquilo que às vezes inclusive nos afronta, nos confronta, nós não gostamos de manifestar muito. Olha só, por que eu digo isso? Porque pela questão da posição. Há uma posição dentro do reino de Deus, e nem todos irão reinar, infelizmente. Por quê? Para que você compreenda a tal chamada visão dos vencedores, que Apocalipse vai trazer nas cartas que ele envia às 7 igrejas da Ásia, ele traz uma palavra chamada aos vencedores. Aos vencedores ganhará, aos vencedores reinará, aos vencedores serão poupados, aos vencedores. Existe um negócio chamado visão dos vencedores. O
que você precisa entender, porque eu sei que a grande maioria, ou se não dizer todos que aqui estão, são salvos. Fala amém, amém, aleluia. Todos aqui são salvos em nome de Jesus, eu creio nisso. Se não é, nós vamos fazer o apelo no final. Você aceita Jesus, você vai ser salvo. Agora, ser salvo não te garante que você irá reinar, não é garantia, pela questão da posição, pela questão da salvação e do galardão, porque cada salvo será recompensado pelaquilo que fez, seja feito bem, seja feito o mal. E aí nós entramos na tal visão do reino e do paraíso. O que é o reino, o que é o paraíso? Para que isso, você tem que entender o que é o galardão, o que é a recompensa dos crentes. Como que os crentes serão recompensados? Eu sempre digo, algumas pessoas às vezes me interpretam mal. Eu falo que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus, amados, não nivela todo mundo para recompensar, não. Não faz isso, não se engane. Não ache você, porque você vem aqui no culto de vez em quando, ou uma vez por semana, que você vai ser recompensado. Não ache você, porque você aceitou Jesus, você irá receber recompensa. Isso não é verdade, não é. Nós precisamos desmistificar isso, porque senão nós não conseguimos entender a visão de Deus para as nossas vidas, e vivemos um cristianismo de sobrevivência, vivemos uma vida assim, afastada do propósito de Deus. Salvação e galardão são coisas diferentes, e Deus tem uma recompensa para cada um de nós, seja ela boa, seja ela má, você irá ser recompensado. Agora, qual que é a diferença entre eu ser salvo e eu ser recompensado? Porque eu sei que você pensa que você ser salvo é uma recompensa, não é. Você ser salvo é um presente. Deus te salvou porque Ele é misericordioso, e Ele te dá um presente que chama salvação, é de graça, você não paga nada, você não tem esforço para ser salvo. Eu sei que te ensinaram que você precisa fazer um monte de coisa para ser salvo, mas não é. Salvação é gratuita. Salvação tem a ver com vida eterna, você viver eternamente. Contudo, o galardão virá o tempo do Senhor, que Ele distribuirá segundo aquilo que nós fizemos dentro do corpo. Como que nós entendemos isso? Eu vi o pastor Aloysio em uma aula que ele deu sobre reino, e ele usou essa ilustração. Eu já até falei, eu acredito algumas vezes com os irmãos sobre isso. Geninho, faz favor aqui, deixa eu usar o Geninho como, sobe aqui, deixa eu usar ele como exemplo, não, cobaia não, exemplo. Vamos pensar que o pastor é um homem muito rico. Nenhum amém, você vê? Nenhum amém. Vamos pensar que o pastor é um homem muito rico. Agora sim, né? E o Geni é desprovido financeiramente. Todo mundo ri agora, viu? O pessoal é desse jeito, né? Você vê? Mas tá bom, vamos lá. Só que o Gênesis, né? O Geni, ele tem um sonho de estudar. Ele tem um sonho de estudar. Então o que eu faço? Eu vou lá, falo, Geni, vou fazer um negócio com você. Eu vou pagar todo o seu estudo. Você vai lá na Ubra, vai ver que curso você quer fazer, e eu vou pagar tudo. Se for 10 anos, vai ser 10 anos, está tudo pago. As suas apostilas, né, as aulas complementares, tudo, o seu transporte, está tudo pago. O Janinho agora vai estudar, vai fazer a faculdade que ele tanto sonhava. Vamos pensar, por eu ter feito isso, garante que o Geninho vai se formar? Por quê? Ele tem que estudar. Salvação é isso. Deus me deu de presente, é de graça. O reino, para ele reinar, ele precisa estudar, ele precisa passar noites e dias e final de semana pagando preço, se dedicando, se abstendo, para que ele possa chegar no fundo e ganhar o quê? O diploma.
O reino, a recompensa é o diploma. Mas vamos pensar o seguinte: o Janinho fez todo o curso, mas chegou no último bimestre, na hora de apresentar o TCC, ele pisou na bola, ele relaxou, ele falou, muita correria, não consegui. Então ele reprova. Ele é expulso da faculdade porque ele reprovou? Ele é expulso ou não é? Por quê? Porque ele só reprovou. Assim é a salvação. Não é porque você comete um pecado ou outro que você é expulso, que você perde. Você não perde. Eu te garanto, você não perde. Agora, o que acontece com ele por ter reprovado? Fica de recuperação ou repetência, né? Ele tem uma chance na recuperação, mas ainda tem a repetência. A chance dele no reino é os 7 anos que ele tem, se tiver em vida na volta de Jesus. É os 7 anos, é a recuperação. Mas a repetência é o quê? O milênio. Todos aqueles crentes que não forem aprovados não perderão a salvação, mas ficarão de repetência, que durará apenas 1000 anos. É terrível. Eu prefiro passar direto, não é verdade? Não é terrível? Pensa você, chegar no dia do julgamento, e aí o Geninho vai lá e ganha o diploma dele, fala, você vai reinar, aleluia, glória a Deus. E aí vira para o pastor e fala, você está de recuperação, vai enfrentar o milênio. Aí eu falo, mas eu que ensinei ele sobre isso, eu que dei as estratégias, as ferramentas para que ele vencesse, e eu não fui aprovado. É verdade, isso pode acontecer, porque isso tem a ver com o que eu fiz no corpo e com o que ele fez no corpo. Você acha assim, o pastor prega, ele está fazendo muito, isso não tem nada a ver. O ministério de louvor canta, ele está fazendo muito, isso não tem nada a ver. Não é essas obras, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que muito naqueles dias chamaram Senhor, Senhor, mas ficaram todos de repetência. Quem entendeu aí sobre o milênio? Aleluia. Aplauda o Geninho, que ele é um menino de Deus. Obrigado, meu querido. Então nós temos que ter essa compreensão sobre o milênio, sobre o reino de Deus, porque senão nós ficamos desapercebidos. Nós achamos só porque nós aceitamos Jesus nós iremos reinar, e não é verdade. Nós precisamos de ter obras. Eu te mostro, Apocalipse capítulo 20, verso de número 4. Meu Deus, já é esse horário já. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Tem que sair o meio da introdução hoje, né? Olha o que diz. Olha o que diz. E viu o trono, e assentado sobre ele foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Isso aqui é o que? Na tribulação, nos 7 anos. Degolados pelo testemunho de Jesus. Porque você acha que a tribulação, que a recuperação é fácil. Não é. Não é. Você vai perder a cabeça. É degolado, é morto. Olha o que diz. Pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, porque nessa hora você vai ter um problema. Quando os crentes forem arrebatados, nós poderemos correr o risco de querer adorar a besta e profanar Cristo. A partir do momento que você fez isso, você pecou o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, e contra esse pecado não há perdão. Então você vai ter um problema. Então olha só. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não recebeu o sinal em sua testa, em sua testa e nem em suas mãos. Olha o que diz o final do texto. E viveram e reinaram com Cristo durante, está vendo? Se você for vencedor, você vai reinar, amém? Abra comigo, 1 de Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 24. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai,
E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, aí virá o fim. Mas depois que tudo for aniquilado, tudo for resolvido. Agora, a salvação não será algo que uns vão ter mais tempo e outros menos tempo. A salvação é igual para todo mundo. O reino, o milênio será a recuperação para aqueles que foram crentes mais ou menos, se resolver na vida. Só que vai ser muito mais difícil, amados. Entenda isso. A salvação, o tempo é igual a todos, o reino não. Quando chegar o reino dos céus, quando vier o milênio, aqueles que foram vencedores, aqueles que foram crentes vencedores, receberão a recompensa e reinarão junto. Aqueles que não são, serão disciplinados. Haverá disciplina sobre eles. O reino, ele tem começo e tem fim, é 1000 anos. A salvação é infinita, ela não tem fim. Então por isso que nós garantimos, uma vez salvo, salvo eternamente. Você não perde. Se não houver clareza, nós vamos ter dificuldade para entender alguns textos bíblicos. Eu já citei, mas reforço. Aquela situação do ladrão na cruz. Ele fala: Jesus, eu quero ir para o reino. Jesus fala: não, você vai só para o paraíso. Aí você fala: meu Deus, ele salvou ou não salvou? Salvou. Aquele ladrão, ele aceitou a Cristo e foi salvo, mas não reinará, segundo as palavras de Cristo. Cristo falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas não reinará. São coisas diferentes. Eu sei porque muitas pessoas, em não ter esse discernimento, faz da salvação algo difícil. Fala: para você ser salvo, para você ser batizado, você tem que abandonar isso, abandonar aquilo, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo. É mentira. É mentira. Para você ser salvo, é preciso você aceitar Jesus Cristo como o único Senhor, suficiente Salvador da sua vida, nada mais. Amém? Porque senão nós ficamos aí colocando alegorias. Não, para a pessoa ser salva, ela precisa isso, daquilo outro. E é mentira. Para a pessoa ser salva, ela precisa aceitar Jesus Cristo como o único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Somente isso. Somente isso. Coloque para nós, Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Irmão, se eu passar um pouco da hora hoje, os irmãos tenham misericórdia. Mas o Espírito precisa deixar isso no seu coração. E eu conto com a sua colaboração. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós. Abaixa um pouquinho do meu retorno só. Antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem a condenará? Pois é Cristo em quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Preste atenção no verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai usar esse texto para falar: pastor, todo mundo é vencedor. E eu vou falar para você: é fato, todos nós somos vencedores, nem que for por direito, porque todos nós somos vencedores legalmente. Legalmente, biblicamente, você é vencedor, mas nem todo mundo vive na experiência isso.
Nem todo mundo vive. Muita gente vive, né, tem a posição legal, mas não quer viver. Quer viver como derrotado. Legalmente, todo cristão é vencedor, mas é fato que nem todo mundo vive isso na experiência. A posição legal é aquilo que nos dá por direito de usufruí-la. Essa é a posição legal. Em Cristo, eu e você, todos nós que estamos aqui, podemos viver como vencedores. Por quê? Porque o preço já foi pago, Jesus já morreu, Ele já pagou o preço. Então todos nós aqui podemos viver como vencedor. Cristo já subjugou os principados e potestades. Ele já venceu no seu lugar, Ele já venceu no meu lugar. Agora, Romanos capítulo 5, verso 17 e verso 18, diz que nós temos que viver isso aqui na terra. Nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra. Viver Ele na experiência, viver Ele no dia a dia. Isso é posição experimental, que infelizmente nem todo mundo vive, porque nós conhecemos dezenas e dezenas de crentes que vivem como derrotado. A palavra derrotado parece muito pejorativa, parece muito estranha, mas não é. O derrotado é aquele que não venceu, não é verdade? Você gosta de um jogo de futebol, na sua maioria tem o vencedor e o derrotado. Não é perdedor não, é o derrotado, porque um venceu sobre o outro. Na vida cristã tem muitos cristãos vivendo derrotado, uma vida de derrota, uma vida que não agrada e não se compara àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para cada um de nós que aqui estamos. É doloroso pensar que há muitos, milhares, que são donos de grandes fortunas, mas vivem como pobres e miseráveis dentro do reino de Deus. Você quer ver? Lucas capítulo 5, coloca para nós, verso 29. Lucas 5, verso 29, fala sobre o filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo aqui? Aleluia. Tem um rapaz lá chamado irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é um exemplo de cristão derrotado. Lucas capítulo 15, verso 29, olha o que ele diz. Lucas 15, verso 29. Ele fala assim para o pai: Pai, tenho tanto tempo te servido. Olha lá, ele respondeu: olha, todos os anos tenho trabalhado na NVI, todos os anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Isso é justiça própria. O que ele está falando? Olha, eu sempre fui justo, sempre fiquei aqui, olha, fazendo tudinho o que o Senhor quer. Escravo, o filho se achava escravo. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Pior coisa é um crente que se acha escravo, um crente derrotado. Tem tudo aquilo que o pai lhe oferece, mas quer viver como escravo. Olha o que diz, verso 31. Olha a resposta do pai, e é a resposta de Deus para você hoje. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é... Vira para a pessoa do seu lado, dá um sorriso, fala: tudo que Deus tem. Fala: tudo que Deus tem é seu. Fala: é seu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós compreendemos isso, nós saímos do nível de derrotado e passamos para o nível de vencedor, porque eu sei que tudo que o Pai tem, Ele me dá de presente, é meu. Aleluia. Essa é a diferença da visão do vencedor para o derrotado. O vencedor sabe que tudo que ele tem é o Pai que deu, e tudo que ele precisa, o Pai lhe dará. O derrotado não tem essa ideia. Ele fica reclamando por causa do cabrito, ele fica chorando por causa do cabrito. Ele fala: tadinho de mim, não ganhei um cabrito para almoçar com meus amigos. Vive reclamando do que não tem, quando na realidade tem muito mais do que imagina.
Quantos entenderam aqui? Fala aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa noção, esse entendimento claro sobre o reino de Deus. Pastor, um crente derrotado é salvo? Claro que é. A salvação não se perde, não é por merecimento, irmãos. Entenda isso, ele é salvo, só não vai reinar, vai ficar de recuperação no milênio. Ele é salvo, salvação não se perde. A nossa salvação não é uma questão de legalismo, não é uma questão de experiência, não, ela é dada por Deus. A salvação é uma questão de Cristo ser recebido por nós em nossa vida. Amém? Então a segunda diferença é como que nós adquirimos tanto a salvação quanto o reino. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Amém? Efésios capítulo 2, verso 8. Não vem de você, não é pelas obras. É fé, é um dom de Deus, é um presente. Salvação é de graça. Salvação é pela graça, simplesmente. Eu quero te falar um negócio. Olha aqui para mim. Salvação não é salvação, mas quebra de maldição. Salvação não é salvação, mas parar de fumar. Salvação não é salvação e parar de usar roupas que você pensa. Salvação não é mais alguma coisa. Salvação é dada de graça por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda isso. Porque senão você começa a transmitir isso para as outras pessoas. E você começa a colocar as pessoas numa dificuldade tão grande de ser salva, que ela fala, eu prefiro ir para o inferno. Porque é muito difícil. A salvação é gratuita. É gratuita. É um dom de Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aceitar Jesus Cristo como único Senhor, suficiente, Salvador e mediador da minha vida. Eu posso te citar alguns textos, né? Está até projetado aí. Apocalipse capítulo 22, verso 1. Que ele diz, o Espírito diz, vem. A noiva diz, vem. Quem quiser, venha. Quem quiser beber da água, venha, beba de graça da água da vida. Não é pago. Você não precisa trazer o seu dízimo, você não precisa ofertar para ser salvo, não. Te falo isso. Pastor, fui negligente no dízimo a minha vida inteira. Vou ser salvo? Vai. Só não vai reinar. Só não vai aprender a dizimar lá no milênio. Pastor, vivi minha vida totalmente estranha, mas aceitei Jesus como único Senhor, suficiente Salvador e criei do meu coração. Você salvo? Vai. Se você fez isso, você vai. Você só não irá reinar. Escute o que eu estou te dizendo. Milênio não é flor que se cheira, não. Não vai ser um paraíso na terra, não. Haverá disciplina vinda da parte de Deus. E horrenda coisa é nós caímos na mão de um Deus irado. Jesus vai estar governando com mão de ferro, com vara de ferro. Até hoje nós conhecemos um Jesus da graça, um Jesus do amor. No milênio conheceremos um Deus justo, de justiça, um Deus que governa as nações. Tito capítulo 3, verso 5. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é gratuito, é a vida eterna. É um dom gratuito. Repita comigo essa declaração em nome de Jesus. Diga assim: o dom é igualmente um presente. Amém? Agora vira para a pessoa do seu lado e diga assim: a salvação é um presente na sua vida. Amém? E agora deixa eu te contar um negócio. Quantos aqui tiveram a destreza, para não falar outra palavra, de dar um presente para a pessoa e depois tomá-la? Você já teve isso, irmão? Misericórdia de Jesus. Amém que confessou. Amém que confessou. Mas fora irmão, alguém quer confessar? Irmãos, nós temos muita dificuldade, mesmo que a pessoa até não gostou, você fala, já dei, está dado. Não é verdade?
Nós sendo mal, somos assim, imagina Deus. Ele te deu gratuitamente a salvação, amém? É um dom gratuito, é um presente, Ele não vai roubar a sua salvação. A gente acha assim, pequei, vou para o inferno. Você não vai, você só não vai reinar, mas para o inferno também você não vai, porque é um dom, é um presente. Agora, o legalismo quer falar que nós precisamos fazer coisas, isso é legalismo, e amados, eu vou combater o legalismo até quando eu viver. A religiosidade, nós achamos que precisamos fazer um monte de coisa, né? Nós achamos que podemos pegar uma cruz lá em São Paulo, vir a pé até no Rio Madeira e jogar ela lá para ser salvo. E eu vejo um monte de crente compartilhando esses negócios, eu fico impressionado, eu falo, meu Deus, legalismo puro. Se eu precisar fazer isso, eu estou enrolado, vou morrer, vou para o inferno. Quantos vai junto? Você não tem coragem de andar nem para ir comprar pão, exceto algumas pessoas. Eu sei que algumas pessoas fazem caminhada aqui, mas na grande maioria, irmão, é só no carrinho e na motoquinha. Não vai andar a pé não. Então não podemos cair nessa mentira do legalismo para ser salvo, não podemos. Romanos 10, verso 9 e verso 10 diz assim: se confessarmos com a boca que Jesus é Senhor e crer com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa o quê? Confessar com a boca e crer com o coração. Você vai ser salvo. Glória a Deus por isso. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Uma vez que você já é salvo, você não precisa se preocupar mais com o inferno. Tem muito crente que vive preocupado com o inferno. Eu falo, meu Deus, para quê? Você já foi livre da condenação do inferno. Você não precisa. Agora, você precisa se preocupar com o reino, porque será vergonhoso você não reinar. Será vergonhoso, porque, deixa eu te contar um segredo, todos nós teremos consciência no reino. No reino todos nós teremos consciência. Você vai olhar, vai caçar o pastor. Eu tenho certeza que você vai caçar o pastor. Vamos ver se o pastor está reinando. Eu estou, né? Você não vai fazer isso, né, irmãos? Porque só com essa atitude já te desqualifica. Mas nós vamos ter consciência, inclusive se nós não estamos reinando. Você vai falar, poxa vida, olha o que me desqualificou. Isso, eu achava que não tinha nada a ver, e tem. Sabe que hora que vai acontecer isso? No tribunal de Cristo. Você irá passar pelo tribunal de Cristo, não para ser condenado ao inferno ou não é isso, porque isso você já foi absolvido pela obra de Jesus Cristo. Você passará pelo tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras feitas no corpo de Cristo, seja elas boas, seja elas má. Você está entendendo? Então vamos caminhar para concluir. Isso traz a ideia do calvinismo e do arminiano, né? O arminiano, ele acredita que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Você pode perder a salvação a qualquer momento. O calvinista fala, não, você é salvo eternamente, né? Sempre aceitou Jesus, você é salvo. É verdade, nós acreditamos nas duas. Nós somos salvos eternamente, mas podemos perder o reino a qualquer momento dos nossos deslizes. O reino dos céus é por mérito, exige, né, dedicação, exige boa vontade, exige humildade de coração. Apocalipse capítulo 2, verso 23 diz assim: eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e vos darei segundo as vossas obras. João está falando da igreja, da quarta igreja, e ele fala, olha, Deus está sondando o seu coração, e Ele vai dar segundo as suas obras. Ele não sonda apenas o coração, Ele sonda a mente também. Nós somos salvos pela graça, para fazer obras. Se não fosse assim, Deus já tinha te levado daqui. Você é salvo pela graça, para exercer obras, amém? Você não é um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Para com isso. Você é chamado para ser ativo no corpo de Cristo, porque você vai ser recompensado por isso. A salvação é adquirida
pela graça, mas o reino é adquirido pela obra. Eu sei que tem muitos pastores que pregam diferente. Aceita Jesus que você vai ganhar uma coroa. Vai nada. Você não vai ganhar coroa nenhuma. Você vai aceitar Jesus, você vai ganhar o céu, a salvação. A coroa vai ganhar aqueles que trabalharam, aqueles que perseveraram, aqueles que se dedicaram, aqueles que irão reinar. Eu te mostro. E aqui eu quero concluir mesmo. Mateus, não é nesse texto, eu tenho alguns textos para te falar, mas eu concluo fazendo menção desses textos. Quando você lê Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você lê sobre o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha não fala de salvação, fala de reino. Porque vamos lá, coloque para nós Mateus 5. Vamos dar algumas pinceladas aqui e deixar o restante para a próxima semana. Eu sei que talvez você fique com algumas dúvidas no coração, não tem importância não, isso é normal, tá? Mas até Jesus voltar você vai ter isso com tanta clareza no seu coração que você vai reinar em nome de Jesus, amém? Olha o que diz o verso 5 de Mateus 5: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o reino. Você acha que para ser salvo você precisa ser manso? Quantos perderia a salvação? Confessa aí, por não ser manso. Irmãos, não tem a ver com salvação. Você está vendo? O texto diz: não herdarão o quê? O que está escrito? Não está lá não? Tá? Olha lá. Põe na Almeida aí, por favor. Bem-aventurado os humildes. Na Almeida vai estar diferente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino. Herdarão. E esse reino, né, é na terra. Vão reinar junto com Cristo. Agora, então você entendeu que não tem a ver com salvação. Põe o verso 3 para mim, por favor. Ele diz assim: bem-aventurado os pobres. Olha lá. Põe na NVI agora, fazendo favor. Quando eu vou preparando, a gente vai pegando várias traduções. Humilde e pobre é o mesmo sentido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antigamente era ensinado que para você ser salvo, você precisava ser pobre. E é ensinado hoje que para você ser salvo, você precisa vender tudo e dar para Deus não, né? Dá para a galera aí que tem consumido. Não é ensinado isso? É mentira. A palavra pobre ou humilde não tem esse sentido, irmãos. A palavra pobre aqui, a Almeida vai trazer numa tradução mais consistente, que é humilde, é ser pobre de espírito. O que é ser pobre? Ser pobre é ser necessitado. Quem é pobre? Alguém que tem necessidade. Você é pobre talvez de alguma necessidade que você está tendo. Tem pessoas que é pobre de amor. Ela necessita, ou ele necessita de amor. Necessariamente não é financeiramente. Agora, a Bíblia diz que para que eu e você herde o reino, eu e você temos que ser pobre de espírito, necessitado. Nunca está bom, nunca estou cheio, nunca estou satisfeito. Sempre eu vou querer mais de Deus na minha vida. Eu tenho necessidade de Deus na minha vida, porque isso me ajuda a herdar o reino dos céus. O dia que eu achar que eu estou cheio, pronto, tem um problema. Eu falo, não, estou abastado. Vai ter uma igreja lá em Apocalipse que fala isso. Estou abastado. Olha como nós somos reponentes. Olha como nós somos cheios, como somos elegantes. Pronto, estamos caindo. Quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, que o meu espírito precisa mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus, isso me ajuda a herdar o reino de Deus. Um outro texto, mesmo capítulo 10,
Agora, verso: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos aqui já foram perseguidos? Pouquíssimos. Por causa da justiça agora, aí vai piorar mais ainda, né? Irmão, se isso fosse por questão de salvação, todos nós aqui, ou na sua maioria, já estávamos enrolados, porque não fomos perseguidos ainda por causa da justiça. Olha o verso 12. Põe o verso 12 para nós aí, Walter, por favor. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. O que é grande lá no céu? O nosso galardão. E aí ele vai explicar por que é grande, falando sobre o verso 10. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Se você é perseguido pela justiça, grande é o seu galardão, porque os profetas também foram perseguidos. Amém? Nós temos que entender que isso não tem a ver com salvação, tem a ver com recompensa. Verso 20: porque digo-vos, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas, jamais entrarás no reino dos céus. Talvez você ache justo, e aqui é um problema, justiça própria. Você fala: não, pastor, olha, eu sou crente nota 10, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou assim, um semi-cristo. Você ainda não se igualou aos escribas, aos fariseus. A história diz que um fariseu, ele dá o dízimo da hortelã que ele planta no quintal dele. Do pé de alface que ele planta para comer, ele tira a 10ª parte e entrega para o Senhor. O fariseu, ele é rígido na lei, na justiça da lei. Sabe qual que é o problema? Que isso ele faz apenas exterior. E a nossa justiça não é exterior, é interior, porque nós somos justificados por Cristo. Amém? Somos justificados. A minha justiça própria, desculpa que eu vou te dizer, não te serve para nada diante de Deus. A realidade é essa. Porque senão nós somos comparados aos escribas e os fariseus. E é terrível isso. E por fim, põe o verso 6 para nós. Capítulo 6, verso 1, desculpa. Já passei muito do horário. Guardai-vos de fazer. Você está colocando em qual? Na Almeida ou na NVI? Eu coloquei 3 traduções para mim aqui: a Trinitariana, a Almeida e a NVI. São 3 interpretações, 3 linguagens diferentes da interpretação bíblica, mas todas elas têm o mesmo sentido. O que eu quero que você atente é por uma palavra que eu vou dizer aqui. Olha o que diz a Trinitariana, que é essa Bíblia que eu tenho aqui. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola, para ser visto por eles. Na Almeida está escrito assim: guardai-vos de fazer boas obras. Entenda, esmola, boa obra, boas obras. Na NVI, que é a que está projetada aqui, diz assim: tenha cuidado de não praticar suas boas justiças. As 3 têm o mesmo sentido no grego. Talvez no português vai ter uma conotação diferente. Por quê? Porque no grego, essa palavra esmola é diferente no português. Porque aqui no Brasil, principalmente, esmola ficou pejorativo. Quando eu falo em esmola, o que vem na sua cabeça? Uma pessoa sentada na rua com uma latinha ou com um prato lá pedindo moedas. Não é isso que vem na sua cabeça? Alguém pedindo alguma coisa. Esmola, a gente pensa que é isso, e não é. Quando esse texto foi escrito, Jesus estava falando sobre a questão
Tzedaká, faça justiça comigo. Jesus fala: quando você fizer justiça com alguém, não fale a ninguém. Por quê? Porque a partir do momento, Genin está ali, usei ele como exemplo. Eu fiz o que com Genin? Justiça. Ele era carente de querer estudar. O que eu fiz? Justiça com ele. A partir do momento que eu contar para vocês, minha recompensa já foi. Eu recebi a recompensa que vocês vão falar: nossa, como que o pastor é generoso, como que o pastor é uma bênção. Não vão falar isso? A minha recompensa no reino perdi aqui. Por isso que Jesus fala: quando vocês fizerem justiça, tzedaká, com alguém, não fale a ninguém, para que a sua recompensa seja no reino. A partir do momento que eu falo, eu perco a minha recompensa. Em Israel, tem uma lei que é bíblica, que nenhuma pessoa, nenhum judeu que mora em Israel seja pobre, ou viva em pobreza, em miséria. Ah, se fosse assim no Brasil, né? Pensa, nenhum necessitado no Brasil. Em Israel é assim, até nos dias de hoje. Por quê? Se você tem falta de alguma coisa, vamos pensar. Você tem uma empresa, sua empresa passou pela crise aí e ela quebrou. Você está falido. Você sai na rua de Israel e grita: tzedaká. Levanta alguém para abençoar a sua vida. Existe aproximadamente 9 formas de tzedaká, mas a maior forma, a forma mais elevada, é quando um se levanta para abençoar, para ajudar aquela vida, a ponto dela nunca mais ter falta de alguma coisa. Pensa assim: a pessoa quebrou a empresa, o outro levanta e oferta R$1 milhão na vida daquela pessoa, para que ela nunca mais tenha necessidade alguma. Isso é tzedaká. Isso é: faça justiça comigo. Eu não posso contar, não posso. Pastor, oferta é tzedaká? Não é, porque oferta não é esmola. Deus não está quebrado, o banco de Deus não faliu. Então, tzedaká você faz porque existe uma necessidade. O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9? Não oferte por tristeza ou por constrangimento, por necessidade. Eu não posso ofertar por necessidade, porque senão é oferta, é esmola. E é diferente, esmola de oferta. Lá em Israel tem um negócio chamado Kebut. Kebut é o seguinte, é tipo associações que nós temos aqui no Brasil. Mas o Kebut, ele pega essas pessoas que têm necessidade e levam para lá. E eles começam a fabricar algumas coisas. Quem já teve calça, ou tem calça da Levi's aqui, marca Levi's? Quem já viu? Dá um sinalzinho assim com a mão. Adivinha onde ela foi criada? Kebut, lá em Israel. Caixa Tetra Pak, num Kebut. GPS que você usa foi criado num Kebut. O que acontece? Eles criam essas coisas, vendem, repartem a receita com aqueles que estão ali, e no final do ano eles têm a divisão de lucro. A pessoa entra pobre num ano e sai rica no outro. Por quê? Existe uma lei que dentro do território de Israel ninguém passe necessidade, tenha falta de nada. Talvez você vá em Israel, vai encontrar alguém pedindo lá, aqueles lá é para comprar pinga. Lá também tem essas pessoas, né? Mas não é porque tem necessidade. Geralmente eles têm dinheiro, só que a família retém para que eles não venham gastar, para que não venham desperdiçar. Você está entendendo? Você está compreendendo? Se coloque de pé. Mateus capítulo 16. Quero orar com você.
Mateus 16, verso de número 27, diz assim, amados: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Talvez você pode dizer para mim nessa noite: pastor, eu não quero reinar, ser salvo para mim já está bom. Eu vou dizer para você o seguinte: isso não é um coração de um cristão, porque um coração de um crente, um coração daquela pessoa que aceitou a Jesus, ele tem um desejo de fazer o melhor para Deus, ele tem um desejo de dar o seu melhor para Deus. Se o seu coração ainda não tem um desejo de reinar, eu gostaria que você avaliasse se realmente você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, porque o coração daquele que entregou a vida a Jesus é um coração fervoroso que deseja reinar. Existe um texto que diz assim: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22. Romanos 4,4 diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Se você exerce o reino de Deus ainda em vida, eu vou te dizer algo fantástico: o Senhor tem uma dívida com você, o Senhor te recompensará. Todavia, se você negligencia, você colherá a sua negligência.